começar nosso quadro hoje com o Hélio Beltrão. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Hélio, agora temos Jacques Wagner saindo da liderança do governo no Senado Federal. Depois de uma reunião com Lula, o senador anunciou nas redes sociais que iria se afastar da função. A decisão veio em meio às investigações da Polícia Federal sobre a ligação dele com o esquema de fraudes do Banco Master. E no ano eleitoral, Hélio, a saída do senador evita ou não um desgaste a Lula? Carol, o Lula não é exatamente conhecido por se cercar de santos. A turma toda do Mensalão, a turma do Petrolão, os amigos dele do Centrão, é a patota dele. Então, é natural que tenha sido dolorido ter que dispensar o seu líder no Senado. O Jacques Wagner é, a gente sabe, amigo antigo do Lula, mas tem muita gente no PT que não gosta do Jacques, principalmente depois da rejeição ao Messias pelo Senado, porque tem gente que acusa o Jacques Wagner de ter articulado essa rejeição com o Alcolumbre. O PT da Bahia tem muito a ver com esse esquema todo do Master. Eles são muito amigos do Augusto Lima, que foi sócio do Vorcaro. Tem muito a explicar aí. Mas não adianta o Lula dispensar o Jacques, na minha opinião, porque a corrupção certamente vai ser tema da campanha eleitoral. E não é só o caso Master, que já pega muita gente da esquerda, direita e tal. Tem também o grande roubo do INSS, mais um escândalo gigante do governo PT. Assim como, a gente sabe, mais atrás, o Mensalão e o Petrolão. Mas nesse caso do INSS a coisa é pior, porque ficou claro que blindaram o Lulinha, blindaram o irmão do Lula, ambos com indícios mais que suficientes para serem investigados. O irmão do Lula, o Frei Chico, é vice-presidente de uma das entidades que mais lucrou com a roubalheira. E o Lulinha, por sua vez, admitiu que viajou com o careca do INSS para a Europa e ficou por isso mesmo. A base governista blindou os dois na CPMI do INSS. E a Polícia Federal também deu uma mãozinha blindadora. A Polícia Federal trocou os responsáveis pela investigação do Lulinha logo antes do depoimento da Roberta Luxinger, que apresentou o Lulinha ao careca do INSS. Então, aparentemente, o Jacques Wagner não é o único corrupto perto do Lula. E o fato de ele ser retirado da liderança do governo no Senado não muda nada, porque o Jacques Wagner recebeu grana do Vorcaro e o Lula recebeu o próprio Vorcaro em reuniões. O que se falou nessas reuniões a gente ainda não sabe, precisa ser esclarecido, mas isso não pode ficar sem resposta e quando a campanha começar para valer, tudo isso vai ser explorado bastante pela oposição, Carol. Hélio, o nosso segundo assunto também vem da política, as críticas de Michele Bolsonaro a Flávio. Em 2 vídeos divulgados nas redes sociais, a ex-primeira-dama diz que sofreu ataques dos enteados, depois do apoio dela ao senador Eduardo Girão no Ceará. Disse que Flávio a criticou nas redes antes de falar com ela e que não atendeu o telefone, que depois retornou a ligação de uma forma ríspida, dizendo que ela deveria ficar de fora das decisões do partido e que não entendia nada de política. E aí também nas redes sociais, o Flávio Bolsonaro negou humilhação e pediu desculpas a Michele. O Hélio, em que medida essa briga pública prejudica o senador na pré-candidatura à presidência? Carol, prejudica sim, porque isso é fogo amigo dos pesados. Mas será que isso foi obra só da Michele? Será que ela não combinou, avisou alguém do PL de que ela faria esse vídeo dela? Porque a Michele não é boba e ela não fez isso de graça, né? Eu suspeito que tenha algo além dessa questão do Ceará. Talvez ela esteja tentando negociar algo a mais para ela na campanha ou até puxar o tapete do Flávio por algum motivo misterioso. Vamos ver como essa história vai se desenrolar. Em termos de segundo turno não muda nada, porque é todo mundo contra o Lula, mas certamente essa treta não ajuda nada do Flávio, apesar do bom tom da resposta dele hoje, eu não sei se ontem à noite ainda ou hoje de manhã, e pode até causar alguma migração de voto para outro candidato de direita, na minha opinião, pode ser.
As pesquisas vão ter que avaliar isso, né? Avaliar, inclusive, quanto a Michelle tem de brilho próprio dentro do bolsonarismo. Será que essa fala dela pode empurrar alguma coisa de voto feminino para o Caiado, por exemplo? A gente tem que esperar as pesquisas. A vantagem do Flávio sobre os outros candidatos de direita para o primeiro turno ainda é super confortável. 31%, quase 10% mais intenção de votos do que, por exemplo, o Caiado ou o Renan. Mas se essa briga continuar em público, como é que fica, né? Então esse tipo de aresta teria que ter sido aparado em particular, não tem que tretar assim em público. Agora, num ponto a Michelle parece ter razão, é difícil de explicar essa composição do PL no Ceará com o Ciro Gomes. Então, vencer o PT elegendo o Ciro Gomes não faz assim tanto sentido. Concordo com a Michelle que o caminho no Ceará seria melhor com o senador Girão do Novo. Aliás, não é só no Ceará, Carol, que o PL está fazendo acordo com o Centrão e prejudicando a direita puro sangue, né? Em São Paulo também, o deputado Ricardo Salles do Novo está tendo a candidatura dele ao Senado boicotado por uma aliança do PL com André do Prado, que é um centrão raiz, me parece um erro. Esse alerta da Michelle, embora destrambelhado, porque eu acho que ela não deveria ter feito isso dessa maneira, vai forçar uma DR no PL e na direita. A gente sabe que o PL é boa parte bolsonarista, mas também tem uma boa parte valdemarista. O Valdemar é uma raposa velha, muito próxima do Centrão. Mas, Carol, como eu falei antes, eu não acredito que isso mova um voto sequer para o Lula no segundo turno. Essa foi a opinião do Hélio Beltrão aqui com a gente no Novo Dia. Hélio, um ótimo dia para você, um ótimo fim de semana. Para você também, Carol.